De um ponto de vista psicológico e biológico, não existem diferenças alguma entre uma mulher que tenha tido muitos relacionamentos íntimos com homens diferentes de uma mulher que faça filmes adultos. A gente vai ver isso muito bem exemplificado em 2 vídeos em sequência. Primeiro, da Vivi Fernandes. Essa moça, ela conseguiu muito sucesso e dinheiro e fama fazendo filmes adultos. E depois a Elisa Sanches, onde ela vai falar um pouquinho sobre como ela se sentia em sua vida. A gente vai aplicar os nossos conhecimentos de psicologia, biologia, antropologia e, por que não, psicanálise, para traçar um perfil psicológico sobre essas 2 moças e entender os males dessas vidas que elas escolheram levar, tá bom? Vamos fazer pequenas pausas para fazer alguns comentários importantes. Por que eu resolvi parar? Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui na minha live, né, aqui no meu TikTok. E eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês os motivos que me levaram a parar de fazer o que eu fazia antes. E a verdade, gente, é que assim, a profissão que eu tinha estava consumindo muita minha energia, minha cabeça, eu não conseguia desenvolver, eu não tinha mais inteligência emocional, eu estava muito deprimida, A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: os estudos apontam muito claramente que existe uma ligação positiva entre o número de parceiros que uma mulher tem no decorrer da sua vida com o desenvolvimento de problemas emocionais e mentais como depressão. Além disso, nós temos uma série de estudos, é um corpo muito volumoso de estudos que demonstram o seguinte: relacionamentos frustrados na vida de uma mulher está totalmente ligado com o desenvolvimento de doenças mentais nessa mulher. Os mesmos genes que são ligados ao sofrimento de relacionamentos, eles estão também ligados ao desenvolvimento de problemas mentais. Então, você vai ter mulheres que, conforme elas vão tendo muitos relacionamentos, não me refiro apenas a relacionamentos de longo prazo, como namoro, noivado, casamento, não. Ainda que sejam relacionamentos de curto prazo, quanto mais desse tipo de relacionamento a mulher tem em sequência, maiores as chances de desenvolver doenças mentais. Mas as chances são maiores para a depressão, mas nada impede que se desenvolva transtornos psiquiátricos como paranoia, esquizofrenia e por aí vai. Não existe nada de leve e comum e normal em uma mulher ter tantas intimidades assim com homens. Isso vai destruir todo o emocional dessa mulher ao longo do tempo. E é o que ela está relatando aqui sem entender que é isso. Enfim, fiz muitas coisas que vocês nem imaginam, mas um dia eu espero poder contar pra vocês. Eu tava muito afundada. E se eu não saísse daquele buraco, certamente eu não sei o que seria de mim hoje. A verdade é que a gente só mostra o que a gente quer que as pessoas vejam. Então, eu mostrava coisas boas. Não que a minha vida hoje seja, né, meu Deus do céu. Mas a verdade é que antes eu não conversava como eu converso. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender sobre a psicologia feminina. Os estudos mostram que o homem tem ao contrário, isso aqui é muito importante, ao contrário da visão normal que a sociedade tem sobre homens e mulheres, os homens têm uma chance muito maior de se abrir pedindo ajuda sobre os problemas emocionais que estejam enfrentando do que uma mulher. Isso acontece porque o senso de amor próprio, de valor do homem deriva não da imagem pública dele, mas da sua capacidade de desenvolver determinadas habilidades. Então, um cara que é um exímio mecânico, o cara é o melhor mecânico da cidade, ele não tem problema algum de se abrir pedindo ajuda sobre as suas dificuldades emocionais. Porque ele sabe que esse pedido de ajuda não significa necessariamente um demérito sobre a sua imagem. Afinal de contas, a sua imagem vem da sua habilidade que ninguém mais é capaz de desenvolver como ele. As mulheres não são assim. As mulheres têm muita dificuldade de se abrir revelando as dores que sentem, porque as mulheres têm uma baixa autoestima e muito pouco amor próprio. Então, existe uma diferença entre amor próprio e amar a si mesmo. As mulheres amam a si mesmo, mas elas têm baixo amor próprio. Existe uma diferença que a gente precisa compreender. Então, assim, sendo as mulheres não buscam ajuda, ao contrário, elas tentam disfarçar toda a vida ruim que elas levam, criando uma imagem imaginária, falsa, sobre essa realidade que elas estão vivendo. Então, a mulher nunca fala, poxa, eu estou vivendo a pior coisa da minha vida e eu sou a culpada por isso. Não, ela sempre vai tentar criar... não é louvor a palavra certa, mas vai tentar colocar da melhor forma possível, sempre dourando a pílula, sempre colocando glamour nessa situação, por mais decadente e miserável que seja. As mulheres simplesmente se recusam a apresentar
as situações como elas são em suas vidas. Porque quando elas fazem isso, como elas não têm habilidades dos quais se orgulhar, a única coisa que elas se orgulham é da própria imagem, quando ela fala sobre isso, isso representa na mente feminina um decréscimo na sua qualidade como indivíduo. Por isso eles nunca falam. Por isso o que ela está relatando aqui, eu não conseguiria falar abertamente. As mulheres nunca falam abertamente. Por isso mesmo a maioria das mulheres hoje estão vivendo em ciclos que simplesmente não têm fim, de vida miserável. Elas não conseguem ser honestas com elas mesmas e falar: as minhas escolhas me trouxeram pelo pior caminho possível. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Elas precisam ficar falando: não, isso aqui é maravilhoso. Não, isso aqui, olha, que vida maravilhosa que eu tenho, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é sempre falsidade, é sempre fingimento. Nunca é realidade. Os homens são reais. Antes eu não tinha clareza que eu tinha antes, eu não tinha consciência que eu tinha antes. Também, vocês me perguntam muito, você se arrepende? Não, gente, eu não me arrependo. Isso aqui é muito importante. Você se arrepende? Não, eu não me arrependo. As mulheres não se arrependem dos erros que elas cometem. Por isso que quando eu sou muito criticado quando eu falo abertamente, sou muito processado também quando eu falo abertamente, que um bom rapaz não tem que se envolver com uma mulher que tenha rodado no carrossel. Porque por mais que ela fale publicamente eu estou arrependida, as chances de ela não estar arrependida são gigantescas. Nós já estudamos isso aqui em aula, em vídeos. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Isso que a maioria dessas mulheres vai externar não é arrependimento sincero, é remorso. Elas estão frustradas e com raivas e envergonhadas porque foram pegas fazendo aquilo. Mas se não tivessem sido pegas, ou não tivessem as consequências claras, elas continuariam naquela vida que elas estavam tendo até agora. As mulheres não se arrependem do que elas fazem de errado, não são que nem homens. O homem tem uma dificuldade psicológica muito grande, e eu lido com homens assim todos os dias, principalmente com meus alunos da mentoria. O homem precisa que alguém externo chegue a ele e fale: você está perdoado pelos seus erros, eu entendo o que você fez, e eu sei que você está perdoado. O homem clama a todo instante por perdão, ele quer se sentir perdoado. O homem se sente culpado. O homem tem essa dificuldade de lidar com os próprios erros. Não na dificuldade de aceitá-los, mas por constantemente se sentir culpado por eles. As mulheres não. Tudo que as mulheres fazem, no máximo, é buscando uma culpa para outra pessoa, uma transferência da culpa, um deslocamento. Ah, tá, eu fiz isso, mas por causa daquilo. Eu fiz isso, mas por causa disso aqui, de fulano. Elas nunca reconhecem. O homem tem uma constante na sua vida, que é uma necessidade de se sentir perdoado. As mulheres não. E elas não se arrependem. Não se arrependem. Eu não me arrependo porque essa mulher aqui hoje, ela é um resultado das coisas boas, das coisas ruins, acertos e erros que eu tive no passado. Doença emocional, cheia de problema, imagem social destruída, e ela não se arrepende de nada que ela fez. E eu amo quem eu sou. Eu teria feito diferente, com certeza. Mas não tem como mudar o passado. Eu posso mudar o futuro. E foi pensando em mudar o futuro que eu resolvi parar. E aí eu sentia muita falta de estudar, eu estava sentindo que eu estava ficando muito burra. Isso que ela falou agora é extremamente verdade. Os estudos mostram exatamente isso. Conforme a mulher se objetifica, quanto mais ela se objetifica, maior a dificuldade de desenvolver inteligência. A auto-objetificação da mulher impacta negativamente o desenvolvimento cognitivo dessa mulher. Então, aquela ideia que nós temos de loira burra é extremamente verdade. Conforme a mulher vai se objetificando por meio de roupas, comportamentos, falas, isso vai impedindo ela de desenvolver a inteligência corretamente. Nós temos uma série de estudos que comprovam isso. Um em particular foi muito interessante. Colocaram mulheres para responder um determinado questionário que elas já tinham estudado anteriormente. E pediam para as mulheres irem com a roupa mais confortável que elas tivessem, e outras pediam para irem com roupas o mais provocantes possíveis. Algumas vezes só com biquíni. Elas responderiam esse questionário em uma sala totalmente isolada, do qual ninguém teria acesso para observá-las, não tinha câmera, não tinha nada. Ela era apenas ali mesmo. O que se percebeu foi que as mulheres com as roupas confortáveis, normais e modestas, pontuavam muito maior do que as outras que estavam com as roupas sumárias de biquíni ou provocantes.
Porque o que os pesquisadores descobriram é que as mulheres que usam roupas provocantes concentram todo o seu poder de observação e ponderamento sobre o seu próprio corpo. Ainda que ninguém esteja notando, ainda que não tenha ninguém ali, ela está sempre ligada nela mesma. Isso impacta negativamente o desenvolvimento dela nos próprios exercícios que ela sabia e estava apta para responder. E ela fica cada vez mais ignorante. E eu não colocava mais a minha cabeça para pensar. Não então, pensa. por esse motivo, esse também foi um dos motivos que me fez parar, recomeçar tudo de novo. E eu estou muito feliz hoje. Hoje eu tenho uma clareza muito maior, inteligência emocional, a minha ansiedade eu consegui controlar. Tenho visão de futuro, estou no trabalho. Quanto mais homens uma mulher já teve na sua vida, mais uma vez, maiores o desenvolvimento dos problemas emocionais, dentre eles a ansiedade. Trabalhando num lugar super legal, estou fazendo conteúdo aqui pro TikTok, estou muito feliz. E é sobre isso, gente. É sobre a gente sempre tem tempo de mudar. Então, se você está precisando de motivação para mudar, tenho 40. Esse vídeo da Elisa Chances, não sei como é que pronuncia o nome dela, é muito importante. 41 anos. E eu percebia que na minha vida inteira eu ficava 6 anos bem, um mês mal. 6 anos bem, um mês mal. E eu não entendia por que minha mente virava. Sim. Por que eu queria do nada morrer e me autopunir. E eu ficava com onde ficar no quarto. É o que a gente começou a falar. Quanto maior número de parceiros, maior número de problemas mentais que a mulher vai ter. A visão preta e branca, nada tem mais graça. Você pode ter tudo de bom, do melhor ou não, mas nada você se sente feliz. Parece que você vira outra pessoa. Sim. Parece que você não é a sua pessoa. Eu falava, gente, por que eu sinto isso? Eu sempre achava assim, nessa época, dos meus 21 anos, eu achava assim, isso é energia pesada e tal. Não deve ser nada demais. Então isso... Esse negócio de energia pesada é uma red flag muito importante que os homens têm que começar a entender. O que os estudos mostram? Espiritualidade sem uma religião definida é sintoma de problema emocional. Toda mulher que fala assim, não, eu acredito em signos, eu acredito em não sei o que, eu tenho uma espiritualidade muito elevada, mas ela não segue uma religião com dogmas muito bem claros, isso é um sinal de problemas emocionais muito grave. Eu sei que talvez você pense, não tem nada a ver, mas os estudos são muito claros sobre isso, tem tudo a ver. As mulheres precisam estar debaixo de um dogma religioso. Se elas não estão, elas vão desenvolver vários problemas emocionais muito graves. E você não tem que se envolver com mulher assim. Foi acontecendo na minha vida. E depois eu percebia que mesmo sendo uma pessoa boa, eu só conseguia ter amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Isso aqui ela está falando também muito importante, dos relacionamentos tóxicos. O que acontece? Se você pegar, eu já falei isso aqui, se você pegar aleatoriamente duas pessoas no meio da rua, você vai perceber que elas são muito diferentes entre si. Entretanto, se você pegar um casal aleatório no meio da rua, você vai perceber que eles são muito parecidos entre si. E o que isso quer dizer? Nós nos relacionamos com pessoas que de fato são iguais a nós. Quando uma mulher cheia de problema emocional se relaciona com um homem, ela vai buscar um homem igualmente cheio de problemas emocionais. Entretanto, para se defender disso, ela fala, eu me relaciono com tanta gente tóxica. Não. Traços de psicopatia, sadismo, maquiavelismo, narcisismo em uma mulher a leva a escolher homens que apresentem esses mesmos traços da tétrade negra, desses problemas emocionais. Então, ela não entende porque ela está se relacionando com as piores pessoas possíveis. Isso é muito simples. É porque ela tem nela esses mesmos traços. E é justamente esses traços problemáticos de personalidade que levaram a ela esse estilo de vida que ela escolheu ter, de fazer filmes adultos. Esse é o problema. Ela não é de forma alguma vítima. Toda mulher que chega reclamando que passou poucas e boas na mão de um homem não é vítima. Ela escolheu conscientemente esse tipo de homem para se relacionar. E ela fez isso porque ela possui esse mesmo tipo de personalidade. Ela estragaria a vida de qualquer outro homem que não fosse esse agora. Ela destruiria a vida de qualquer rapaz bom que passasse na vida dela. Eu não entendi, gente, por que eu não consigo ficar com aquele cara que é legal? Por isso. Exatamente por isso. Porque ela desenvolveu todos esses traços de personalidade problemática.
quero que vocês entendam, rapazes, que vocês, senhores, né, senhores fica mais formal, que não devemos ter pena desse tipo de mulheres. Elas estão tendo essa vida porque elas escolheram ativamente isso. Ela não é uma vítima de nada. E tudo que eu estou falando aqui não se resume apenas a mulheres que façam filmes adultos. Qualquer mulher que tenha tido um grande número de relacionamentos cai no mesmo problema. Inconscientemente nós sabemos disso. Por isso que o body count, né, a contagem de pessoas que ela já teve na vida é tão importante. O que os estudos mostram? As pessoas que têm ansiedade de apego, a pessoa que não gosta de estar apegada emocionalmente com alguém em um relacionamento, tende a ter um grande número de ex em sua vida. Então, a mulher que já teve muitos casos na vida demonstra inconscientemente para os homens, e eles percebem inconscientemente isso, que ela não é feita para ter um relacionamento sério. Por isso que nós nos afastamos de mulheres que já tiveram um histórico tão grande de tantas relações passadas. Nós sabemos disso e nós não queremos nos envolver com esse tipo de mulheres. Não são vítimas de nada. Ela vai só destruir a sua vida se você continuar insistindo. Não tenham pena. Deixe sofrer. Precisa sentir a consequência dos atos. E eu quero falar para vocês que nós temos agora uma parceria com a Growth, com os produtos de musculação e suplementação para a musculação. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer desenvolver o físico que você sempre sonhou e me acompanhar fazendo essa mudança que eu estou agora empreendindo em ter, compre pelo nosso cupom. O nosso cupom é FURIA. Você vai ter um desconto maravilhoso e você vai começar a ser o homem que você sempre sonhou ser. Eu vou te ajudar nisso, vou te acompanhar nisso. Então, compre na Growth e use o cupom FURIA. Nós também temos a área de membros aqui do canal. A área de membros, a partir do nível 2, você vai ter direito ao nosso canal exclusivo de membros no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá nós temos o melhor conteúdo diário sobre desenvolvimento masculino e Red Pill. Tudo de psicologia. Todos os artigos que eu cito aqui nos vídeos estão disponíveis lá para os membros. A partir do nível 3 você vai ter direito aos benefícios do nível 2, mas a de Belefúria, que é um local de ensino e aprendizagem para homens e mulheres se desenvolverem psicologicamente e moralmente. Nós temos vídeos gravados, nós temos e-books, mais de 150 aulas de e-books com o melhor conteúdo mais denso, com uma didática fácil de aprendizado das mídias sociais para homens e mulheres. Você não vai encontrar conteúdo assim em nenhum outro lugar. Então, espero vocês lá. Comprem usando o meu cupom FURIA na Growth e se tornem membros aqui do canal. Me ajudem, pessoal. Abração.